Boa tarde, meus queridos e queridas colegas. Estamos aqui mais um dia, nosso terceiro encontro do nosso curso autoformativo, chamado Pensamento em Movimento, produção de videoaula para o ensino de filosofia. Hoje, o nosso tema é... Você pode ler, Lei, por favor? Cadê? Tava com a imagem aqui, gente. Acabei de fechar, gente. Só um minutinho. Se eu achar antes da lei. Achei, Ah, eu também. Vai você. sim. O tema de hoje é linguagem, comunicação e encantamento. O falar pensando. E aqui uma tematização maior, ouvindo os relatos de experiência de colegas residentes sobre a evolução na performance pedagógica. Questões sobre a oralidade e a corporeidade na condução das turmas. Planejamento, adaptação e improvisação. Essa evolução, né, a gente sabe que ela não é linear. Não encaramos aqui também essa evolução completamente crescente. Sabemos que, como toda trajetória profissional, como uma trajetória docente, temos altos e baixos, temos momentos de inconsistência, de dúvidas e momentos de afirmação. Acredito que esse nosso curso venha na direção da gente se afirmar cada vez mais, enquanto profissionais, enquanto docentes, enquanto professores e estudantes de filosofia, eternos aprendizes que somos e seremos. Então, hoje eu convidei, né, nós todos convidamos nossa colega Letícia Siqueira. Quero aqui expressar meu agradecimento por ela ter topado, compartilhar a experiência que ela teve. E também convidamos a Delson Caldas, que não pôde estar presente. Ele tem um motivo pessoal, mas ele acredito que gostaria muito de estar aqui. Então, numa próxima, a Delson será convidado novamente, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho, e aí eu vou passar a palavra para ler. Mas, assim, eu vou pedir a participação de vocês, como foi, né, da última vez. Acho que a gente teve um encontro muito legal na sexta passada. E como esse é um curso de nós para nós mesmos, eu acho que é chave, né? Fundamental que a gente socialize o que a gente sabe aqui, porque realmente é essa a intenção. Então, o que acontece? O que eu pensei, né? Como também na sexta passada eu fiz uma proposta, quem estava presente topou e a gente concretizou a proposta. Então, assim, desse nosso tema, temos aqui três partes, né? Digamos, essa parte da linguagem, da comunicação e do encantamento. E aí, para começar, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre essas três palavras, né? Não precisa ser muito assim, mas assim, livre a gente comentar um pouco o que a gente entende por essas três palavras, para a gente ouvir a lei, e aí com certeza a gente vai voltar a debater. Daí eu começo e vocês vão agregando, né? Eu tinha alguma coisa para falar, mas fugiu. Linguagem, comunicação e encantamento, falar pensando. Essa linguagem, quem, quem aqui pode me falar para a gente um pouco sobre a linguagem? O que a filosofia pode ser uma síntese? O que a filosofia fala sobre a linguagem? Eu passo a voz para vocês, quem quiser. Assim, eu coloquei linguagem no cartaz porque essa questão da fala, né? A questão. Aí eu trago um pouco a questão da espécie, e se vocês. Qualquer coisa vocês me interrompem, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam. Essa questão da espécie, essa distinção, né, que a gente tem das outras espécies existentes, dos seres vivos, e de como a gente se entende. A gente tem uma linguagem. Falar de linguagem, a gente fala.
é uma coisa que a gente costuma ouvir bastante. Ah, a linguagem do amor, a linguagem do corpo, a linguagem, uma linguagem teórica. Às vezes a gente ouve esse termo até de forma genérica, né? Falar de linguagem. A gente pensa geralmente na fala. Eu lembro quando a gente estudou em antropologia filosófica, a gente falou um pouco sobre isso, mas acho que não beirou tanto, né? Quanto aí uma filosofia da linguagem que a gente tem também no curso. E essa linguagem e a comunicação, elas têm ali algo próximo. O que para a gente é essa linguagem? O que é essa linguagem para vocês, pensando na filosofia, no exercício do fazer filosófico? Bê, acho que você pode até abrir um pouco para o encantamento também. Se conseguir falar um pouco sobre os três, linkar uma coisa na outra, melhor ainda, sabe? Tá. Então tá. Então, como eu falei da linguagem e comunicação juntas, vem um pouco disso, assim, para mim, do entendimento, né? Porque aqui nas nossas aulas de filosofia, a gente está falando, a gente pode falar tanto com crianças, a gente pode falar com jovens, adolescentes, com adultos, com idosos, ou, enfim, sem essa distinção de idade, a gente fala com pessoas. E, e a gente tem muito essa questão, como falar de filosofia, né? Como falar de filosofia de uma forma. Por que que a gente se preocupa com essa forma que a gente fala a filosofia para as pessoas? Eu acho que isso tem muito a ver com a linguagem e com a comunicação. Comunicação talvez seja uma coisa até um pouco mais objetiva, em certo sentido. Claro, assim, é realmente tudo muito junto, né? Porque tem a questão, aí quando eu falo da fala, tem a questão da palavra, tem a questão da língua, mas tem primeiro a questão de uma externalização, né? De algo que tá dentro, que tá na mente, e a gente fala isso em forma de código, né? E esse código, essa codificação faz possível a gente se entender. Então, o que que tem também dentro dessa linguagem? O que que tem dentro de uma comunicação? Peço desculpas, gente, porque eu vou ficar tossindo, porque eu tô recuperando de uma gripe, mas tá sarando, então tá ótimo. O que faz a gente se entender nessa comunicação? O que faz eu captar a atenção do outro, e aí já é a parte do encantamento? O que faz, enquanto eu tô falando, as pessoas se sentirem próximas ao que eu tô falando ou distantes? Esse encantamento tem a ver com a forma. Esses dias eu conversando com uma amiga, conversando muito assim, muito bom, inclusive, recomendo. A gente falou, ela falou uma coisa que eu achei incrível, assim. Ela falou, Bea, a palavra, ela é manipulada. A gente pode pegar uma palavra, algo que alguém disse, e desdizer, e remexer, e revirar, e trazer outro significado para aquela palavra. Então, que, que código é esse? Que código, palavra, expressão de uma vida interior é essa? Que faz com que a gente se comunique, a gente se entenda, a gente se desentenda, a gente queira conhecer mais um outro de repente, queira ouvir mais o outro falar, né? Queira ouvir mais um professor falar, queira falar, professor, por favor, menos, sei lá, né? O que que. Então, quando ela me falou isso da palavra manipulada, realmente me vem essa. Já te passo a palavra, Max. Me vem esse domínio, né? Um certo domínio. Então, esse domínio a gente pode refletir nesse domínio seria do quê? De uma expressão, seria o domínio do código, porque também, putz, o código dentro da filosofia é muito caro para a gente, né? Mas pode falar, Max.
eu ouvindo você falando dessas coisas aí, eu, eu vejo muito como uma maneira de separar o jeito que a gente conversa em relação à educação em níveis. Porque, às vezes, quando a gente tem um primeiro contato com a sala de aula, né, a gente, às vezes, pode transpor a maneira que a gente ouve na nossa área de ensino, que é superior, para as pessoas, os alunos secundaristas. E eu acho que muito que falta na filosofia, o que peca, é esse envolvimento em entender que na linguagem, apesar de estudar, né, tem vários aspectos que a gente tem que estar envolvido nele, né? Por exemplo, na Bahia, da maneira que a gente conversa, às vezes é levado para a sala de aula pelos alunos. E se a gente tende a usar palavras, né, usar meios que pareça sofisticado, né, não gere o aspecto de encanto, que eu acho que é isso, né, fazer com que exista um interesse, exista a vontade de estudar filosofia, ou pelo menos ouvir alguém que estuda filosofia, né? E às vezes eu acho que a gente entender o ambiente que a gente se encontra para poder se adaptar e trazer a filosofia da maneira que aquele lugar, né, se comunica, eu acho que é interessante. Acho que a filosofia ainda na educação está muito presa ao que está escrito, né, com essas palavras difíceis, né, que a gente muitas vezes, mesmo sabendo, não consegue transpor para o aluno, né, o que a gente entende com aquela palavra. Eu acho que é isso que é necessário buscar, né, um jeito de ser adaptável aos lugares, né, e sair um pouco da zona de conforto, né, que eu acho que é difícil se adaptar de maneira com a língua, né, na linguagem. Então, e em relação ao que você falou de manipulável, da palavra ser manipulável, é interessante porque o que está escrito para mim é uma coisa, para você é outra, né? Para Letícia é outra, para Pedro é outra. E a gente pode usar a palavra que está escrita de qualquer jeito, do jeito que a gente quiser. Então, aí que está o problema, né? A gente sempre usar apenas uma parte a única parte da linguagem que a gente conhece, sem conhecer as outras. Acho que é isso, né? Vou dar um pouco de ânimo para os colegas falarem. Arrasou, Max. Só para eu fazer um comentário breve para a Laís, até se ela quiser comentar depois, que o Max trouxe, anotei aqui, achei interessantíssimo né, essa sacada mesmo, porque, gente, eu acredito que nós somos a nova leva disso tudo aí, né? Tudo que a gente não quer mais, a gente tem que fazer diferente. Não tem mais que esperar. E o que ele falou diretamente na cultura, né? A cultura não se desvencilha da linguagem e da comunicação, né? Do entendimento. Então, isso que ele traz da cultura, até do regionalismo, de línguas, tem tudo a ver. Muito interessante. Você, Laís, pode falar. Então acho que eu caí aqui. Até onde eu vi, eu achei interessante o que vocês estão trazendo. Acho interessante o que vocês estão trazendo. E isso me remete a uma coisa que eu penso muito quando eu estou dando aula. Claro que a linguagem é uma maneira da gente se comunicar, né? Isso é óbvio. Mas como fazer isso? Como a gente trazer essa filosofia que a gente sabe que a
a maneira que a filosofia é passada para a gente é uma coisa muito rebuscada. Sabe, poxa, como é que eu vou passar isso diretamente para um aluno que ainda não tem contato? Só tem contato com a palavra escrita, não necessariamente com a palavra explicada, falada. Porque quando eu faço um plano de aula, eu coloco o conteúdo, o objetivo, que a gente já conhece, né? Mas quando eu passo isso para salas, por exemplo, eu tenho 20 alunos em uma sala. Como fazer com que esses 20 alunos entendam o que eu estou falando de acordo com a realidade deles? O plano de aula é um só, mas são 20 maneiras de entender, porque cada aluno interpreta de uma forma. Então, como eu posso adaptar esse plano de aula para 20 alunos? Eu não posso fazer 20 planos para dar uma aula, tem que ser um só para todos, entendeu? Aí isso, às vezes eu fico pensando, sabe, como eu posso colocar um assunto da filosofia, até o próprio assunto da linguagem, para que esses 20 alunos entendam. Acho interessante a gente pensar isso. Concordo plenamente, Laís. Bem dito, né? São entendimentos diferentes. Mas nós somos um professor ali na sala falando com todos. Tá aberto, gente, o espaço, quem mais quiser comentar. Bom, eu vou comentar então um pouquinho mais, assim, deixa eu ver, o que elas traz também desse rebuscamento, né? Rebuscamento acadêmico. Vocês trouxeram essas palavras, o rebuscado, Marx falou sofisticado, e a gente tem sempre o rigor em mente, né? E como desassociar isso de fato, também eu lembro, a gente conversou isso, inclusive, num dos encontros formativos ainda, né? Antes da gente ir para a sala de aula, assim, isso lá no ano passado, nossa, lá distante, em outubro do ano passado, falamos sobre essa dissociação não, esse descolamento mesmo dos conceitos filosóficos e, e ao mesmo tempo sem perder a rigor, que é aquela recorrente discussão dos textos filosóficos, né? Do clássico até, de toda essa coisa. Outro dia a professora estava falando para a gente como falar de Platão na sala de aula, para que os alunos se interessem e tal. E aí a gente pode pensar, se a gente falar do jeito que a gente estuda na universidade, talvez encante um e outro. Mas se a gente falar de uma outra forma, talvez encante mais pessoas, né? Talvez atinja mais pessoas. E esse é o nosso objetivo, né? Eu acho, assim, eu acredito. Não é dar aula para um ou dois, é dar aula para o máximo que conseguir ali naquele momento, né? Que a pessoa realmente se envolver com aquilo. E a gente tem muito isso. O falar pensando e o encantamento tem esse caráter do envolvimento, né? De despertar ainda alguma coisa ali que sim, que está adormecida, mas não é porque a pessoa não tem, ou porque a pessoa não se interessa. A Laís falou aqui, e os meninos e as meninas mal têm, muitas vezes, ainda a palavra entendimento, mal tem uma relação com a palavra, com a escrita, né? Com essas coisas que a gente é o tempo inteiro, a leitura, escrita, isso e aquilo. Então, realmente, esse do como se comunicar, como levar esse rigor, como transpor o rigor, sem perder, assim, sem perder conteúdo, digamos. Mas também a gente poderia até questionar se esse conteúdo é perdido ou não. E outra coisa que eu lembrei disso que eu tinha falado da manipulação da palavra, assim, dos conceitos, né? Porque os conceitos filosóficos são definidos em termos, né? São palavras ali, mais uma vez. E eu ouvi também outra vez
agora não me recordo de quem foi, que a gente não tem um falar filosófico, a gente faz uso da língua. Espera aí que eu vou pegar isso melhor para falar direito. E aí eu abro aí, quem mais quiser falar enquanto eu busco. O Caio levantou a mão, pode falar. O que eu queria falar um pouquinho sobre o pouco, cheguei atrasado, só pude escutar a Laís falando. E um pouco sobre comentário em cima da fala do Max sobre regionalismo. Eu creio que o que a gente está aqui discutindo é sobre sensibilização, né, da aula. Alguns passos antes de a gente chegar ao conteúdo que a gente quer trabalhar. Então, o caso da sensibilização ela é muito ampla, porque ela fala, você constrói uma sensibilização filosófica com tudo menos com filosofia. Começa por aí. Então, vai depender muito do nosso campo, do que a gente está consumindo de fato. O que foi até comentado aqui sobre cultura, né? O que a gente está cultivando que faça referência ao conteúdo filosófico que a gente quer trabalhar. E disso pode ser uma pintura de arte, algum trecho de rap recente que você escutou que faz referência àquilo, ou algum trecho de alguma literatura clássica. Então, qualquer coisa vai servir para a sensibilização. O difícil, o que estamos fazendo aqui na formação de professores é justamente cultivar esse desejo de consumir cultura, né? Ou então toda aquela cultura que remete à filosofia, as pontes que leva ao nosso conteúdo filosófico. E tudo isso que vai permitir que a gente consiga construir uma linguagem que seja favorável para a gente discutir nas salas de aula. Ontem, eu tenho uma atividade de plano de aula para fazer na disciplina de seminário 1, né? E por eu ter lido recentemente o Édipo Rei, eu já vou colocar uma citação lá, da Jocasta. Então, é certo que eu vou colocar essa citação, mas essa citação só encaixou no contexto dessa plano de aula porque eu li antes. Então, é esse resgate que a gente tem que fazer primeiro de uma espécie de cultura que a gente vai conseguir construir essas sensibilizações com facilidade. Cordéis e tal. É só a gente ter que. O difícil é que é uma busca que a gente faz no vazio primeiro, para a gente entender como é que isso se encaixa. Caraca, achei bem legal mesmo. A gente estava falando de um pouquinho mais adiante, realmente. Mas também esse ponto que você traz da sensibilização tem a ver, porque no cartaz o encantamento está por último, mas eu acho que ele acontece primeiro. Porque se você não. Se eu começo a falar que o que eu falo não é interessante, vocês não iriam interagir, por exemplo, né, da forma que foi, e cada um já lembrou de uma situação da sala de aula. Eu achei isso incrível. E outra coisa, a própria sensibilização filosófica se constrói com tudo, menos com a filosofia. Aí isso sintetizando o que o Caio D falou. Aí você colocou, isso seria esse menos com a filosofia, seria com essa cultura, certo? Seria esse resgate da cultura primeiro, para depois chegar no conteúdo propriamente da aula. E é isso, o Caio D fez uma associação ao que a gente tinha dito, né, algo que faça referência ao que a gente quer trabalhar em sala, que faça algum tipo de ponte realmente. Eu coloquei aqui entre parênteses como resgate de uma cultura. E aí, cultura é tudo, né? Cultura é bastante amplo para gente dizer aqui. Ó, eu
eu achei. Foi o que eu falei mesmo. Assim, não existe termo filosófico. Existe uso filosófico da língua. A gente pega na língua um certo saber que ela exprime no momento do conceito. Então, aí fica uma provocação. Eu acho que eu estava assistindo o Christian Dunker aqui falar sobre Lacan. Se pá, foi isso, pelo meu Twitter aqui, gente. Vou buscar no Twitter, peraí. E vou colar aqui no chat. Quem mais quiser falar, vamos ouvir aí até mais um pouquinho, para depois passar a palavra para ler, e depois dela a gente ainda conversa mais um pouquinho. Lembrando que isso tudo a gente está discutindo aqui, mas só para reforçar a linguagem, comunicação, encantamento, o falar pensando, performances em sala de aula, conteúdos filosóficos, isso daí. Quem quiser trazer alguma situação, de repente, né, seria interessante, talvez pudesse ajudar a gente a refletir. Agora, eu tô aqui, a gente teve referências nessa formação, inclusive, da parte da leitura, né, que ainda Ricardo estava no começo com a gente, até essa sensibilização civil galo, né, assim, a gente leu isso, então dá pra gente... Porque também tem um pouco da apropriação, né, apropriação dessa filosofia por cada um. Porque nem a gente mesmo fala sobre filosofia igual, quanto menos cobrar um tipo de entendimento igual. Mas da gente ter essa liberdade com a própria palavra, com o próprio conceito, de poder se distanciar, de poder se aproximar, de poder manipular, transformar, né? Acho que isso é o falar pensando no sentido de fazer, de filosofar, né? Não de como a gente já vem sempre falando, não é a filosofia, são as filosofias e o filosofar, ou os filosofares, né? Somos tão distintos. Tá aberto para quem quiser falar. Falem. Que aspectos da... Estou falando, né? Que ninguém falar, vou falar. Puxa, vai. Que aspectos da comunicação, acho que a gente... Tranquilo, Sueli, fique em paz também. Acho que a gente falou bastante da linguagem, né? Acho que a gente passou aqui por várias questões da linguagem. Então, vamos para a comunicação. Não que seja tão afastado um do outro, mas que aspectos da comunicação vocês acham que a gente, enquanto professores lá, a gente precisa se atentar? Que aspectos? Max trouxe um aspecto, por exemplo, que ele falou da Bahia, né? E cabe sim a gente discutir o ensino voltado para as localidades, né? Cabe a gente discutir porque diferença de estado, de cidade, de bairro, né, de muitas coisas. Cada lugar tem seu universo. E a gente está ali falando de uma coisa que tenta se propor universalista também, de certo modo, como que se fizesse sentido para todo mundo. Que aspectos da comunicação a gente, enquanto professor, tem que trabalhar? Né? Como vocês pensam isso um pouco, assim? Deixa eu ver se eu
que me vem algum aspecto da comunicação, porque a comunicação, ela pode ser ruidosa, ou ela pode ser, ela tem uma certa também ordenação para a gente se entender, ou trazer, não sei, essa questão ainda do regionalismo, mas eu acho que ali já vai na cultura também da ponte, né, do que trazer. Eu queria focar mais na comunicação, assim, do sentido também de uma comunicação mais violenta, menos violenta, uma comunicação mais incisiva ou uma comunicação maleável, né? Como a gente se coloca também nessa comunicação, a gente deixa as portas abertas, a gente primeiro comunica de uma forma que a gente supõe que seja boa. Sim, uma comunicação que preza pelo bom senso. O que seria isso? O que seria esse bom senso numa sala de aula, por exemplo? Isso que é o difícil, né? Porque o bom senso é aquilo mais bem distribuído por todos e ninguém quer mais do que tem. Mas eu acho que a questão de que o professor é alguma espécie de autoridade, eu acho que esse seria algo, é um critério, mas não uma autoridade por saber mais, mas alguma autoridade por estar trazendo alguma coisa. Por, dizer que uma abertura, né? Ser uma autoridade que vai trazer algo e espera a abertura dos demais. Acho que isso seria um ponto da comunicação, saber que esse respeito de saber que aquele vai trazer algo. E isso está bem estabelecido. Saber que a comunicação, de fato, ela só vai acontecer se chegar. Eu acho que aí tem aquela parte também, esse meio gramatical do receptor e da pessoa que fala, que eu esqueci como chama, mas de fazer esse caminho aí tem o bom senso, vai do que a pessoa ali entende, isso, emissor, obrigada. Entende como essa conduta, né? Agora, sim, a comunicação, a gente pensou, então, a comunicação aliada à conduta ética do professor, né? Porque é isso também, essa comunicação que eu falo, violenta, às vezes é uma comunicação que fecha as portas. Então, comunicar, comunicar somente falar, eu falei, eu me comuniquei. Ou eu falei, o outro me entendeu, né? Aí sim houve alguma comunicação. A comunicação você lança no vazio, ou a comunicação tem esse destino óbvio, é uma via, né, de mão dupla. Não tem como a gente dizer. Ou então, porque senão seria. Também tem uma outra distinção aqui de só informar. Ah, tô falando aqui, tô falando, mas será que é só falar, a gente realmente se comunica com as pessoas? Porque a gente tem muita dificuldade, né, de entendimento um do outro, muitas vezes. A gente tem uma dificuldade de ouvir com abertura, com disponibilidade, a gente às vezes. Aí será necessária abertura para saber se o outro está acompanhando eu ou diga algo a respeito. Essa postura da gente está sempre perguntando e uma pausa, né, para ver se aquilo ali está chegando, se a gente pode seguir nesse fluxo. Laís. Eu acho interessante a gente falar sobre isso porque eu penso que a comunicação ela deve ser simples e plural. Por que simples e plural? Porque eu quero atingir determinada comunidade, por exemplo.
Eu não vou com toda a minha bagagem filosófica, grega, alemã e etc, etc. Não. Eu vou falar de filosofia para aquele povo ali. Então, eu vou de acordo com eles. Até porque eles são maioria. Eu quero que eles me entendam. Eu não quero levar palavras, conceitos. Eu quero, de maneira simples e plural, que aquelas pessoas entendam o que é o filosofar, o que é filosofia. Compreendem? Eu penso assim. Achei massa, Laís. Aí até joguei ali no chat para a gente pensar em palavras, né? Porque eu tinha perguntado quais aspectos. Você já definiu: simples e plural. E como a gente aqui é Sim. estudante. Ah, perdão. Não Não, pode pode falar, falar, perdão. É pode falar. porque eu vou pegar, por exemplo, ética. Vou botar, vou escrever lá ethos com TH, filosofia com PH. Sim, e quem não sabe o que é isso? Não, eu vou escrever, eu vou falar, vou usar a realidade daquele povo ali, ó. Filosofia pode ser conceituada assim, assim, assim. O que vocês pensam sobre isso? Aí eu vou ouvi-los, de acordo com o que eu vou ouvir, aí eu vou começar a trabalhar a filosofia em cima daquilo ali. Entendi. Bem legal. E a gente, como é estudante de filosofia, a gente sempre fica distinguindo também, né, palavras de simples e não simplista ou sim simplista. Aí isso eu tô também fazendo intervenções, porque o simplismo vem atrelado à redução. Mas eu acho que quando você coloca, né, reduzir, mas quando você coloca o simples com o plural, para mim, dá um outro sentido. Dá um sentido, assim, de túnel, né? Porque veio isso para mim, assim, não é uma coisa que você, ao invés de você reduzir, como podem dizer, tá reduzindo a filosofia, pelo contrário, você tá ampliando, abrindo para que ela Isso, exatamente. O ganhe. plural já vem justamente para isso, entendeu? Eu vou falar de Uhum. modo simples para que as pessoas compreendam, entendeu? Não é eu pegar um monte de texto, traduzir de uma língua para outra, as pessoas vão achar aquilo chato. A gente acha chato na sala de aula, imagine quem nunca teve acesso ainda a esse tipo de conteúdo. Isso mesmo. Que mais É eu isso, e às tô... vezes é uma coisa até que eles vivem, só que eles compreendem com outras palavras, não com o que a gente compreende, entendeu? Uma questão de injustiça, por exemplo. Uma questão de uma coisa que não foi um crime, por exemplo. Eles não compreendem, mas de outra maneira, uma coisa mais simples, ele, poxa, ó, isso aqui tá errado, vou procurar os meus direitos, vou procurar reivindicar isso aqui. Isso aqui abriu minha mente. Porque ao invés de aproximar, vai excluir as pessoas. Eu não quero isso, eu quero aproximar o máximo que eu puder. Certo. Ai, tô adorando, gente. Vamos para a última palavra ali do encantamento, e aí eu vou passar a palavra para ler. E o encantamento? Tudo bem. Lá já falou, aproximação, né? Aproximação. E esse encantamento, vocês acham, primeiro, necessário? Pergunto. Vocês acham que é possível? Porque aí eu acho que já também entra no pouco do que a lei vai falar. Porque eu lembro que no primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre isso, quando foi apresentada a proposta do curso que tinha isso, né? Do encantamento. E da realidade, eu lembro que ela trouxe uma distinção, assim, dizendo, às vezes a gente quer falar de uma forma tal, mas a gente não consegue. O que também, esse encantamento a gente, né, qual a relação também desse encantamento com a filosofia? Eu acho que eu trouxe uma questão tanto também particular desse encantamento com a filosofia, e falar com a filosofia é até tá um pouco contraditório do que a gente está trazendo aqui, né? Já que estamos entendendo a filosofia com essa coisa plural, e de fato é. Mas então, com essas filosofias, o que nos encanta nela, nelas que a gente consegue transmitir, o que que.
seria esse encantamento? Como vocês veem esse encantamento, se ele é possível acontecer numa realidade também de um contexto, de uma realidade social, econômica, política, né, de miséria, de desigualdade, de apatia, porque, assim, encantamento tem a ver com emoção, tem a ver com sentimento, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com realmente você, às vezes, quebrar, né, uma bolha ali, quebrar uma redoma daquela pessoa que vai para a escola, porque a gente sabe que as escolas, as instituições de ensino também têm suas várias questões que interferem no nosso trabalho, enfim, nas nossas aulas e tudo mais. E como essas pessoas chegam a esses lugares de ensino, será que elas realmente conseguem se encantar, né? É um desafio esse encantamento? É algo que vocês querem perseguir na carreira docente de vocês? Encantar os outros através da fala, através de uma filosofia apaixonada? Enfim, alguém fala um pouquinho sobre esse encantamento, assim. Eu acho que boa parte aqui dos alunos, eles são prova de que o encantamento existe, porque, pelo menos no meu caso, eu tive contato com a filosofia no ensino médio. Então, pelo menos eu sou a prova de que esse encantamento existe. Mas como fazê-lo, como fazer o encantamento acontecer, eu acho que vai depender daquilo que a gente já estudou também, de certo modo, sobre a postura filosófica, né? Conseguir demonstrar essa postura filosófica. Demonstrar que é possível compreender a realidade através de conceitos. E existe um percurso racional para isso acontecer. Então, acho que o encantamento, uma das maneiras de explicar o encantamento é esse. Você foi uma das pessoas que te que você lembra assim do ensino médio marcante foi um pouco as aulas de filosofia. Eu tenho algumas lembranças, eu lembro assim um professor específico de filosofia que eu tive, mas que no momento, na turma, rolou esse encantamento, mas só que foi um encantamento mais pelo professor do que pelo assunto, assim. Acho que também tem isso, a figura do professor, acho que é esse encantamento. Talvez esse encantamento não tenha tanto a ver com a filosofia, tenha a ver mesmo com a gente, com a nossa, com a nossa aura, com a nossa presença. E aí acho que eu fiz um gancho aqui, espontâneo, da presença o que vai contar na performance pedagógica, né? Que presença é essa? Presença que encanta, presença que captura a atenção, ou é uma presença que a gente vai esquecer logo, né? Então, gente, vou passar a palavra Eu para a tenho, Bê. eu tenho um exemplo rapidinho, eu tenho um exemplo muito específico de que eu compreendo, ou pelo menos eu capturei como um encantamento. Meu professor de filosofia, ele foi a primeira pessoa ao longo de todo o meu percurso na escola que não começou o ensino, o ensino através daquele livro didático do início. Ele simplesmente olhou a turma, fez escaneou, né, a turma mais ou menos, os alunos, e ele começou a unidade através de ética e moral, que era um capítulo lá quase no final do livro.
Então, o que me encantou foi ele ter a coragem de abrir o livro na metade e dizer assim: a gente vai a partir daqui. Ou seja, vamos a partir do que de fato interessa. Não vamos seguir o percurso como o livro didático nos oferece. Vamos a partir do que interessa e que esse livro pode nos ajudar. Aí eu virei a chave. Legal, bem um bom exemplo, eu achei. Podem falar, meninas, tá? A ordem é a Andresa, depois a Laís. Tá, assim, com a fala de vocês, né, que Bia falou que foi a partir do professor. Então, o professor trouxe esse encantamento e você se deixou ser atingida pelo seu encantamento. Então, a partir desse encantamento, você pôde olhar a filosofia com admiração, talvez. E, assim, quando você trouxe a linguagem, comunicação e encantamento, que você fala que não tem essa linealidade, me veio à mente a imagem da frequência cardíaca, os vetores da linha do batimento, que é sobe, desce. Não há. Se for reto, a pessoa vai morrer. Então, acho que assim é a educação, assim é a filosofia, né? Que a gente não deve seguir essa linearidade, mas ter esses altos e baixos, principalmente também na educação, porque quando isso ali fazia dupla juntas, então. Eu acho que a internet dela caiu, gente. Deu uma travadinha. Vamos, assim que voltar, ela continua. Posso falar? Eu lembrei agora de um fato do meu ensino médio. Logo quando comecei a me apaixonar por filosofia, né? O meu professor sempre foi muito incrível. A gente, além da turma gostar muito dele, gostava da maneira que ele ensinava. E eu lembro que foi acho que no meu primeiro para segundo ano, aqui em Milagres, estava em uma época de eleições municipais. E sempre tem aquela politicagem toda, né? Ele pegou e passou pra gente, trabalhou acho que 2 unidades até, com o livro Revolução dos Bichos. A gente inocente, nem sabia de nada, né? Aquilo fez um leque na minha mente, sabe? Sabe quando eu puxo um gatilho assim, pá, e abre um leque? Eu achei muito incrível o que ele fez, muito, muito mesmo. Eu acho que é isso, sabe? A união, de uma maneira simples, a gente começou a discutir o livro na sala. Aí vem linguagem, comunicação e o encantamento. Acho que os três sim devem andar juntos. Eu achei isso muito, muito massa. Legal, gente. Sueli, vá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E quando a gente não tem esse tipo de encantamento, faz o quê então? Porque assim, quando vocês vêm falando da relação que vocês tiveram nesse encantamento da filosofia no ensino médio, eu fico me perguntando, no meu caso eu não tive esse encantamento porque eu nunca tinha tido antes, né, de entrar num curso, aula de filosofia. Então eu não tive esse encantamento que vocês tiveram, né, de certa forma, porque falava assim, um professor de sociologia falou um pouquinho sobre a filosofia, mas foi de uma maneira muito ampla, né? Por que de uma maneira muito ampla? Porque sociologia, de qualquer forma, está interligada, né, em alguns aspectos com a filosofia. Mas, para falar assim, eu tive aula de filosofia, ou, no caso, assim, eu fiquei encantada pela disciplina. Não, não tive esse encantamento, não tive essa linguagem filosófica, mesmo de maneira simples, né, como vocês estão falando, no ensino médio, me remeteu essa ideia de encantamento quando eu iniciei no primeiro semestre, né? Que no primeiro momento eu me perguntava o tempo todo, será isso mesmo que eu queria e tal. Mas assim, isso é muito importante vocês tratarem essas questões, porque assim, tem muitos alunos que chegam né, na graduação que nunca nem tinha visto falar de tal questão, né? Então isso eu fico com isso martelando na minha mente, porque eu não tive esse encantamento. Era isso. Sueli, perfeito, perfeito. E aí eu te volto a pergunta, já que você trouxe a negativa, que é importante a gente sempre lembrar
né, que existem essas experiências dissidentes do tipo, né, a gente não realmente viemos de lugares diferentes. E aí eu ia falar isso, né? Talvez você tenha tido um encantamento já na universidade. Ou talvez não, a gente assumir a possibilidade de um não encantamento. E aí, por isso que eu também perguntei se seria um desafio, mas se seria um desafio a perseguir para cada um. Porque é algo que pode somar ou não na performance de cada um e fazer a pessoa se sentir realizada, de repente, né, na profissão. Porque a gente também busca isso. E esse encantamento é marcante, assim, mas a falta dele também abre um espaço. Então, fica aqui para a gente refletir. E quando não há o encantamento, é possível ainda haver filosofia, filosofar? É possível haver a atividade filosófica, a reflexão filosófica? Eu coloco assim, é possível, mas poderia ser outra pergunta, deixa eu ver. Porque realmente, quando não há, faz o quê? E aí eu acho que entra na comunicação. Talvez a gente tente empurrar, né? Tente impor. Se a gente não consegue alcançar dessa forma afetiva, né? O encantamento é uma forma afetiva de tratar o outro, de assumir o outro enquanto pessoa ali e tal. E às vezes, você vê, você fala não houve encantamento por algum motivo, a turma não é interessada, você vai lá, pá, 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 tipo, meio que não liga, né? Boa pergunta, Sueli. Se você quiser pensar e, sei lá, trazer compartilhar depois o que você encontrar de alternativas no seu fazer, né? No seu fazer, tá aí no meio das suas dificuldades, talvez possa ser que seja algo que de repente te falte, não sei, né? Não estou dizendo isso. E que você possa construir que te leve para um outro lugar da sua, enquanto professora de filosofia, né? Porque você falou na sexta passada algumas dificuldades, algumas questões que você tem. Então, talvez você tentar recuperar em você esse encantamento, eu não sei, talvez possa te ajudar na hora, né, da aula. Eu vou. Sim, sim. Rapidinho. É um exercício rápido. Eu faço isso sendo um exercício constante, né? Principalmente quando eu estou dando aula, porque eu quero passar o máximo, o melhor que eu posso para os alunos, até porque esse encantamento, como vocês falam, como o encantamento da filosofia, na verdade, eu aprendi através eu vim ter a partir do segundo semestre. Por isso que eu aprendi, por isso que isso é muito bom ser discutido, porque muitas vezes os alunos chegam na graduação, talvez não é pela porta, sim pela janela, né? É o que é o que, digamos, a nota dela teve. Não foi meu caso, porque apesar de eu não ter tido, né, a filosofia no ensino médio, mas eu tirei uma boa nota no Enem e entrei mesmo para a filosofia pelo fato de curiosidade, né? Do professor ter falado um pouquinho bem raso sobre a filosofia, que na verdade ele era professor de sociologia. E com isso eu acabei sentindo um certo interesse e acabei entrando. Quando eu passei a fazer o estágio, eu acho que era muito massa. Eu me senti, nossa, parece que eu me senti muito orgulhosa, assim, principalmente do professor na qual ele foi meu supervisor, o meu de Andresa, né? Eu fiz estágio 1 e 2. Eu acho que, naquele momento, acho que a partir do momento que os alunos começaram a nos chamar, né, Andresa, de professora, eu acho que eu me vi com um novo olhar. E agora, nesse ensino remoto, quando a gente passou a lecionar, né, isso foi muito bom, porque eu tive uma experiência muito bacana. E, de certa forma, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu estou me encontrando, né? E isso é bom, porque uma curiosidade está me levando a uma profissão que eu quero muito exercer um dia. Talvez ano que vem, quem sabe. Ai, que bom, Sueli. Fico muito feliz por você, de verdade. De verdade mesmo.
E a gente possa e consiga, trabalhe, se dedique para isso, né, gente? Para que a gente se realize cada vez mais nessa profissão que a gente escolheu, se encantou ou não. Agora eu vou passar a palavra para ela, para Letícia Siqueira, para ela falar um pouquinho aí do relato de experiência dela desse ano, né? Ela esteve num grupo, ainda está no grupo, um dos grupos, eu acredito que foi o que primeiro começou as atividades em sala, que já foi assim uma experiência de condução total, né, desde o início. E a gente colocou essa evolução por conta dessa trajetória mesmo de todo esse ano. E aí, só para frisar um pouquinho os aspectos que a Lê vai falar, são questões sobre a oralidade, a corporeidade na condução das turmas, planejamento, adaptação e improvisação, que foi também o que a gente trouxe um pouco do plano de aula, né? Que a gente, legal vocês não terem esquecido aí do plano de aula. Então, agora a palavra é da Lê. Oi, gente, boa tarde. Eu gostei muito do que todo mundo trouxe, é muito importante ouvir cada um e a perspectiva de estágio, de tanto presencial quanto remoto, porque cada um aqui passou por uma fase dentro da universidade e pela filosofia, né? Tipo, Sueli, eu não tive contato no ensino médio, Caio D, eu, Max, isso aqui, outras pessoas tivemos. Então, cada um, a partir do momento que chega na filosofia, tem uma impressão das coisas. E aí, eu tinha preparado várias coisas, né? Mas aí, nesse momento que todo mundo falou 1 milhão de coisas, eu vou seguir do meu coração, como eu faço com a maioria das coisas. Quem me conhece sabe. Então, assim, eu vou começar falando um pouco da trajetória de encantamento para dizer que eu acho que é um caminho uno. É meu, é seu, é seu, é seu. A gente não vai ter uma fórmula nunca. Ah, mas como é que eu faço? Não sei. De coração? Não sei. Isso você vai saber a partir do momento que você colocar sua cara ali na frente e começar a dar aula. Ou começar a ler e depois você coloca isso na prática. Eu estava conversando com o Del, isso é uma discussão minha e dele, o que eu vou falar, porque a gente sempre troca muito, e aí eu vou aproveitar esse espaço, já que ele não está aqui por motivos pessoais, para trazer a voz dele também. A gente sempre discute a forma de como a gente se coloca na sala de aula. Então, tipo, eu preciso ser uma pessoa ativa a todo momento. Eu preciso falar a todo momento, mudar a minha entonação, saber como eu vou lidar com a minha turma. Apesar de ser a primeira aula, como o Caio D falou do professor dele, a gente analisa. Então, por exemplo, cheguei, vamos lá, vamos do início, né? Tipo, quando a gente começou o estágio, eu falava para ele, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Nossa, eu não sei nem preparar uma aula. Nossa, eu tô nervosa. Nossa, eu tô me tremendo. E aí, quando eu cheguei e eu vi minha turma, que é a primeira turma que a gente pegou foi do 2º ano, eu falei, tá, e aí, gente, o que vocês entendem? O que vocês querem aprender? O que vocês já viram na vida de vocês sobre filosofia? Porque muita gente nunca nem teve. E aí, a gente trocando ideia e tal, eles falaram, professor, então, a gente nem teve filosofia no passado, porque no passado nem teve aula. Então, a minha turma do 2º ano chegou do primeiro sem nada. E aí, eu já tive que atropelar todo um assunto que seria preparatório no 1º ano, pulei para o 2º e falei, a gente vai introduzindo coisas. Então, já que vocês foram sinceros e disseram, não tivemos aula no ano passado, a gente teve 2 aulas, então, vamos encaixar com o que pedem para a gente encaixar vocês, com o que vocês não tiveram no ano passado. E a gente foi fazendo isso. Então, no meio disso, rola essa improvisação. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente tem, tudo que a gente coloca lá escritinho, bonitinho, na hora, não se sabe o que vai acontecer. Porque às vezes alguém vai te perguntar alguma coisa e você vai falar assim, tá, beleza, obrigada, mas eu não sei te responder. Tipo, às vezes a gente não sabe responder. E aí, uma outra coisa é a gente se colocar de igual para igual. O Caio D trouxe uma palavra de autoridade, né? Eu acho que a gente nunca vai perder esse lugar de professor. Acho que professor sempre vai ter
ele está me trazendo conhecimento e está aqui, e é ele, e a gente sempre tem esse distanciamento, porque a gente coloca isso. Tipo, nós temos isso com os nossos professores dentro da universidade. Então, por que os nossos alunos não teriam isso com a gente? E aí, a partir desse momento, é o que você quer para a sua sala de aula. Para você, para a sua sala de aula. Então, essa autoridade, tipo, mas não no sentido de estou maior, estou aqui a 5 mil quilômetros de distância de você. Não, é tipo, eu estou aqui, é meu trabalho, eu sou isso, isso e isso, vocês precisam entender, mas a gente pode trocar uma ideia. Então, a gente vai conversar sobre isso e olhar no olho mesmo. Acho que uma coisa que eu fiz muito com a minha turma de segundo, que foi a turma que eu mais dei aula, assim, foi conversar, entender pontos. A filosofia, para mim, vai muito além do que a gente vê na sala de aula, enquanto estudantes, mas a gente tem o dia a dia. A filosofia, ela é uma angústia infinita, porque às vezes você vai atrás de uma resposta e você fala, nossa, é aqui que eu vou encontrar. Aí você chega e você fala, nossa, tenho mais dúvidas do que eu tinha antes. E aí, esses alunos carregam esse tipo de angústia. Eu sempre faço um trabalho de pensar que como eu era com 17 anos. Mas eu não sou muito mais velha do que isso, óbvio, né? Todo mundo que sabe, mas a velhinha. Mas, tipo, como é que eu agia no ensino médio, sabe? Quando eu tive filosofia, e aí como eu ajo agora? Eu fico pensando, gente, eles não devem achar nada de interessante isso aqui, porque eu não achar. Às vezes eu também não estou achando na aula, quem dirá eles que estão, tipo, preocupados com 1,5 milhão de outras coisas, com o futuro, com dinheiro, com trabalho, ou com nada, sabe? Nada relacionado a isso, ou relacionado a outras coisas. Tipo, às vezes ele não vai querer sentar e falar assim, eu não quero estudar mais, não. E aí, como que você, professora e professor de filosofia, faz esse caminho contrário e não perde mais um? Porque a estatística, vamos falar de números, a tendência é que a gente sempre perca. Quantos alunos nós perdemos nesse meio tempo de ensino remoto, de todas essas coisas? Uma grande introdução para dizer que, como a gente se coloca, acho que na sala de aula, vai trazer esse encantamento. Como eu faço a minha oralidade, a minha corporeidade, fazer com que me prestem atenção. Então, por exemplo, quem sabe, vou repetir, quem não sabe vai saber agora, eu fiz 7 anos de teatro. E aí a gente tem 1,5 milhão de exercícios e de coisas. O que a gente sempre pode trazer para a sala de aula é uma persona. O que seria essa persona? Não necessariamente você, mas um outro corpo, uma outra postura, uma outra voz, uma outra... não sei agora uma palavra, mas uma outra forma de estar naquele momento. Aquilo ali é seu trabalho. Como você age, é como se fosse ator e atriz naquele momento. O Ricardo sempre bate nessa tecla comigo, ele sempre fala da mesma coisa. Que a gente traz uma persona para que eles compreendam de uma outra forma. Então, por exemplo, tipo, eu tenho muito essa coisa de gesto. Pode perceber que toda hora eu estou falando, eu estou gesticulando, eu paro, eu falo. Isso já é em mim automático, porque eu criei isso lá atrás, por conta do teatro. Mas isso faz com que a gente conquiste, que a gente tenha um encantamento, não só pela pessoa, mas pelo assunto. Dá para entender? Sim. Dando para acompanhar, sim. Tá dando para acompanhar. E aí, anotei aqui um negócio para pontuar depois. Então, quando a gente vai falar, eu acho que quando uma pessoa fala, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Essa aula aqui, ela fala sobre Platão. E hoje, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Aí, eu corto e vem. Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é de Platão e a gente vai falar sobre tal assunto. Vocês já conhecem o mito da caverna? Vocês não sei o quê? Se a gente se coloca em outro lugar,
eu acho que isso dá um gás, um ânimo. Adolescente, criança, gente mais velha, adulto, não sei o quê, a gente precisa ter essa animação. Se a gente fala tanto da filosofia, como é que a gente vai mudar as coisas? É primeiro a gente. Como é que a gente vai se colocar lá na frente? E aí, eu vou dar um exemplo de oralidade. Um exercício, né, que a gente faz muito no teatro. Eu tenho esse lápis aqui. E aí, eu faço assim, ó, sempre. Não sempre, mas quando eu tô com a dicção ruim, não tô conseguindo falar direito, tô com aquelas coisas tudo embaralhada, a gente pega, pode ser uma caneta também, algo assim. E a gente faz assim. O fala. A, E, I, O, U. Só que com um instrumento na boca. Então, tipo, A, E, I, O, U. Quando eu abro a boca, eu já estou articulando de uma forma melhor. Então, eu coloco, falo A, E, O, U, A, E, I, O, U. Eu mudo, eu abro, eu gesticulo, eu falo, para que essas pessoas se sintam confortáveis e convidadas a me escutar, a me ver. Senão não adianta nada. Não que não adianta nada, nos parece muito grosseiro, né? Mas, tipo, o que você está fazendo de fato ali? Você quer se mostrar ou você quer se esconder? Porque é isso, o corpo fala. Então, a gente, a todo momento, tem que colocar nossa cara a tapa. E aí é oralidade, corporeidade, encantamento, improvisação. Tudo isso envolve a filosofia, o ensino, a educação. A gente discute muito, a gente tem uma grande mania, eu acho, põe da dança. Eu acho que a gente da Filo discute sempre muito o que é que a gente pode fazer. A gente, num coletivo, muitas coisas, mas no individual, ele vem muito antes. Avaliar como é que você está ali na frente e tentar não colocar, não repercutir o que você já viu. A gente, no geral, a gente repete muito, né? Reproduz muito. E achar um caminho único faz com que você traga filosofia para essas pessoas. Eu gosto muito da área da filosofia, eu gosto muito de estética, né? E aí envolve outras coisas, envolve minha pesquisa, que no meio da minha pesquisa eu quero colocar teatro também, e tudo isso traz elementos para que eu consiga, tipo, é como se fosse uma força a mais, sabe? Eu encontrei forças no teatro para trazer forças para a filosofia, para conseguir unir um caminho no outro e falar, meu, é isso aqui que eu acredito. Então, se a partir desse momento eu acredito que a minha aula ela seja boa nesse caminho, ela flui, ela caminha e, meu, vai que vai, né? Não tem o que ter de errado, por exemplo. Uma coisa também que vocês comentaram no começo, Max, Laís e tal, foi sobre regionalidade. E aí, eu fico pensando, às vezes, como é que teria sido eu ter feito estágio em São Paulo e como que foi fazer o estágio em Amargosa? Porque seria totalmente diferente também fazer em Salvador, na capital, por exemplo. Como que foi com os meus alunos do interior da Bahia, na situação que eles estavam e quem estava assistindo as minhas aulas? Tudo isso faz repensar no meu plano de aula, no meu encantamento, na minha improvisação, na minha adaptação, no meu planejamento. Laís comentou assim, eu tenho 20 alunos, mas eu faço um plano de aula. Como é que eu consigo captar 20? Às vezes você não vai conseguir captar 20, é óbvio, né? Todo mundo aqui sabe. Você vai conseguir pegar 2. Na próxima aula você fala, meu, por que eu só peguei 2 nessa aula? Vou forçar. 5, 7. Tem gente que nunca vai participar, porque não quer realmente, e não tem o que fazer. Mas o que você faz com as outras pessoas?
Ou como que você consegue fazer com que uma pessoa ela não fale, ela abre o microfone e a câmera para falar, mas ela escreva, ou ela te mande alguma devolutiva pelo WhatsApp? Como que você deixa essa abertura por completo? É a sua postura. Você chega e fala assim, Beatriz, olha, achei que hoje você falou demais, sabe? Para mim não dá, não gostei dessa atitude, você e Caio D discutiram por conta desse tema. Isso você faz com que Beatriz e Caio D nunca mais falem nada. Óbvio. Óbvio. Todo mundo... Se isso acontece comigo, eu me sentiria super retraída. Eu falaria, bom, para mim já deu, obrigado pela aula, nunca mais vou aparecer, vou dar um sumiço, vou pensar nas minhas atitudes, depois um dia talvez eu volte. E aí, o que você faz? Tipo, às vezes vai rolar uma discussão. Nesse meio de improvisação, de corpo, de entonação de voz. Eu não vou chegar e vou brigar com você, vou apontar na sua cara e vou falar, é isso, isso, isso. É olhar no olho mesmo e dizer, e aí, qual foi? Só que de um jeito bonitinho, para trás, trazendo elementos próprios de comportamento, de pensamento, de ação, de... Bea, você que é bom nas palavras, manda aí uma palavra para mim. De troca de experiência também. A gente troca o tempo inteiro com eles. Às vezes eles estão quietinhos, mas eles estão, tipo, com a cabeça a milhão, e você fala, não tá falando por quê? E a pessoa só tá ali, tipo, fervendo, parecendo um caldeirão. Então, tudo que a gente traz de proposta, ela pode não ser só a filosofia, o que a gente discute muito também, densa, pautada, fechada, um quadradinho. A gente aprende na universidade um quadrado, e todo mundo leva esse quadrado adiante. A gente precisa atingir meta, dar conteúdo, fazer isso, fazer aquilo, mas e se você traz outras propostas? Caio D trouxe exemplos, mas e se hoje você traz, sei lá, uma música? Se hoje você... que é a minha linguagem minha linguagem louca de caminhos, assim. Se hoje você traz um pedaço de um filme, você traz um exemplo, você comenta na aula, faz com que isso desperte o interesse. Exemplo, teve uma aula que eu dei para o terceiro ano, ainda bem no comecinho, assim, que eu comentei daquela série, o Conto da Aia. E aí eles ficaram tipo, nossa, professora, como assim isso acontece na série? E não sei o que, nossa, eu nunca assisti. Eu falei, então a gente vai assistir um trechinho para a gente poder entender. E a gente estava estudando política. A gente tem 1,5 milhão de referências. Quando você traz algo que faça refletir não para a realidade, né? Mas próximo a, porque nem todo mundo consegue entender que isso acontece em todos, mas você virou uma chave naquela pessoa. Acho que a partir do momento que você vira a chave em você, você vira a chave nessa pessoa. E aí você traz. Aí na outra aula, já vem a menina assim, professora, nossa, eu assisti o episódio lá que você falou, eu assisti completo. E não sei o quê, já começou a discutir várias coisas. Aí eu fiquei, nossa, meu, que divertido, né? Que divertido trazer essa pessoa para mim, trazer essa pessoa para a turma e deixar e fazer com que ela tenha uma voz ativa. Então, essas foram as minhas experiências, sabe? De ouvir. Eu gosto muito de ouvir os meus alunos. E foi o que eu percebi agora no estágio. Antes eu achava que eu seria tipo, não, olha, a gente vai fazer isso aqui, e aí isso aqui vai dar super certo. E, meu, a gente vai sentar em roda, e vamos trocar uma ideia, e vamos fazer. Óbvio que não foi em roda, porque não foi presencialmente, mas quando for vai ser. Mas no sentido de, o que vocês querem aprender semana que vem? Gente, pesquisa um assunto, vocês vão ver tal coisa. Traz para mim, quem é que vocês querem ver? Quem é que vocês querem estudar de política? Gente, na estética, a gente trabalha com isso, isso e isso. Quem vocês querem ver? Tal assunto, tal coisa. Dá uma lidinha por cima, que aí eu venho e aprofundo com vocês e a gente discute. O importante é, para mim, né? O importante era ler um pouquinho, sim, tenta se interessar e depois você volta.
E aí, quando eles voltam já com alguma coisa. Não sou eu que chego e falo assim, toma tudo isso aqui, leva, vai para casa, lê 499 milhões de páginas, e aí semana que vem a gente conversa. Gente, olha que divertido. Porque para mim filosofia não é só isso, para mim filosofia é movimento. Porque a minha vida hoje se baseia nisso, em movimento. Então, se eu estou aqui, eu estou fazendo isso, tem a ver com determinadas coisas, e aí a filosofia ela entra no meio disso. Para mim a filosofia ela é rasteira. Pensamento em movimento, sim. Para mim a filosofia ela é rasteira, ela entra em qualquer lugar. Se você deixar um pouquinho da porta aberta, ela vai entrar. Às vezes a porta está fechada, ela passou por baixo, você nem viu, você falou, nossa, tomei um susto aqui, ó. Tomei um golpe da filosofia. Então, eu acho que eles acabam se sentindo um pouco assim. Você está no ensino médio, perdido, vem alguém que fala, que te entende, que te escuta, que traz informação, que abre a cabeça da criatura, que fala assim, pronto, você pegou 5. Você pegou 5, meu, de primeira. Nossa, você já vai, você leva para frente. Ilana estava dando aula comigo esses últimos tempos, e aí numa aula que a gente foi gravar juntas, ela ficou tipo, meu, por que você fica falando assim? Nossa, e eu fico, né, tô gravando a aula, fico rindo, trago exemplo e falo não sei o quê, falo várias besteiras, que eu fico jogando as coisas no ar. E aí no final ela falou, como é que você consegue trazer tanta informação dentro da filosofia de uma forma tão leve assim, tão solta, e aí parece que é bagunçado. Mas no fundo, não é, sabe? Exato, descontraída. É que a gente tem, às vezes, uma impressão de que descontraída parece bagunçado, um bagulho meio... ela nem sabe o que ela tá falando, ela nem fez nada aqui. Achei forte isso aí que você falou, hein, Bea? Alguma coisa sempre fica... Achei forte, hein? Meu, vou tatuar. Mas a gente acaba achando que as coisas ficam perdidas no ar, só que a gente tem a linguagem dos mais novos. Não é a mesma linguagem depois que você entra na universidade. Como você conversa com 15, 16 anos na escola, não é a mesma forma que você conversa com, sei lá, 20 anos quando você entrou na faculdade. Exemplo. Não é. Quem entrou muito mais velho na faculdade também teve uma linguagem até aquele momento. E depois, essa pessoa aprendeu de uma outra forma a se comunicar, a se colocar, a se entender, para trazer isso de uma outra forma para os outros. Acho que é mais ou menos isso, assim, de panorama, de geral. Porque, de fato, metodologias, tipo, eu não apliquei, assim, nossa, puta, estudei uma metodologia que eu achei foda pra caralho. Não desenvolveram ainda, né? Algo assim muito... Não fiz isso, de fato. Coisas, aquilo, né, que eu sempre falo, coisas do meu coração, da minha cabeça, o que eu achar que eu tenho que ir, eu vou. Claro que não é tão assim, né? Mas a gente aprende com o nosso jeito como é que a gente vai chamar o próximo. Porque foi assim que eu fui chamada. Parece que é um chamado, né? Filosofia é um chamado. São poucos que estão aqui, então é sobre isso. Tipo, falando do ensino médio também, eu tive uma professora, perfeita, maravilhosa. No primeiro ano, eu odiava minha professora. Eu falava, essa mulher é maluca, o que ela tá falando? Eu não tô entendendo nada. Caguei. No segundo ano, eu tive uma professora perfeita. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero ter esse tipo de atitude, esse tipo de profissional ali na frente. Então, se eu quero, eu serei esse tipo de profissional. Então, é isso. No terceiro ano, eu tive um professor foda também. Falei, agora que eu tenho certeza, então agora que eu vou insistir nisso. Por mais que às vezes a gente ache cansativo, eu principalmente acho, nossa, às vezes estou exausta da educação, vários BO, você fala, vou desistir, vou largar tudo, vou jogar tudo para alto, e aí eu vou dar uma outra forma na minha vida. Aí você olha e fala, bom, se não for eu, quem? Se não somos nós quem transmitimos conhecimento,
que estão ali na frente, dando cara a tapa, tentando, tipo, quem vai ser? Bela no começo falou assim, somos nós agora. Somos nós agora. Então, tipo, não tem outras pessoas. Nós somos a nova geração de profs. Então, ponto. O que você faz com isso? Não é uma puta de uma responsabilidade, não estou falando, coloquemos nas costas a responsabilidade de educar, de revolucionar e mudar o Brasil. Não é sobre isso. Não. Mas quem é você dentro da sala de aula para tentar mudar tudo isso que a gente discutiu? Trazendo gesto, corpo, fala, intenção. Porque a gente muda o tom de voz. A gente, uma hora tá falando mais, outra hora a gente tá. Porque precisa estar um pouco mais para cima. E aí a gente deixa outras coisas, o que a gente faz muito no teatro, que a gente deixa outras coisas do lado de fora do palco. Então, eu acho que a sala, eu carrego muito isso, acho que a sala é um outro espaço. Eles precisam da gente naquele momento. Então, eu vou deixar tudo que eu tenho para deixar ali e vir para cá. Várias vezes eu não quis dar aula, tipo, tá bom, eu já tô terminando. Várias vezes eu não quis dar aula, tipo, nossa, hoje eu tô, sei lá, muito para baixo e eu não vou conseguir. Não vou conseguir, eles merecem muito mais de mim. Eles merecem bem o meu início mesmo, bem o fôlego. Aí eu abri o computador, não sei o que, sentava, falava, oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Eu falava, nossa, era disso que eu tava precisando. Era dessa troca, era desse envolvimento, para a gente poder caminhar e eu seguir nisso aqui, persistir nisso aqui. Eles precisam da gente, a gente também ter esse contato. Às vezes a gente chega na sala de aula e, tipo, não tem contato nenhum, sabe? Tipo, ninguém abre câmera, ninguém faz nada, nada. Aí você fala assim, ai, tá bom, obrigada, vou embora, né? Puta, tô muito desanimada hoje. Já tava tipo, bad. Aí você fala, tá bom, vou embora, não vou dar uma aula aqui. Aí alguém só fala, oi. Você fala, nossa, já tem um aqui, né? De um tudo bem. Você fala, oi, nossa, tudo bem. Já achei um. Aí vem o outro e fala, você começa o assunto, aí a pessoa já desenvolve com você. Você fala, pronto, ganhei meu dia, continuei, dei minha aula, no final você fala, consegui. E não foi nem só por mim, foi por eles também. Tudo isso, tipo, tudo isso que eu tô falando é junto e misturado. Exato, como tá sendo esse curso. Tudo junto e misturado nesse lugar de troca de experiência. Se eu falo, você tem com certeza direito de falar, de me interromper e falar assim, Lê, eu quero falar um negócio. Eu vou dizer, pode falar, não tem problema nenhum. Porque você está no seu direito de falar. Então, isso é improvisar, isso é corpo, isso é fala, isso é atitude, isso é entonação. Todos esses elementos a gente carrega de uma forma só. Acho que é isso. E aí eu já queria deixar um pouco em aberto para a gente poder fazer algo relacionado a exercícios sobre isso. E aí eu preparo e a gente pode trocar, tá bom? Mas no mais, galera, é isso, tá bom? Agora eu passo a palavra para Bea. Pode falar. Ou quem quiser falar, pode falar. Oxi, já acabou, foi. Não, eu deixei 5 minutos da minha fala. Já larguei aí. Bora com vocês. Alguém quer falar? Eu queria falar só uma coisa antes para agregar nas demais falas, assim. Já que também estamos aqui, dado o contexto, pensando na produção de videoaula, né? Essa questão que ela traz essas várias questões que ela trouxe, mas do gesto, né? Também Max tinha comentado no encontro passado, do corpo e de como isso tudo faz parte do envolvimento. Então, da gente também, até não perguntei para ler, mas assim, como que isso está sendo nos seus vídeos? Como que está sendo essa questão corporal? Dá para captar? Tá
tá aparecendo no vídeo, está gravando em pé, que foi uma sugestão de Max no encontro passado. A questão do enquadramento, a questão do que aparece ali para, de fato, só além do rosto e da boca, né? Mexendo. Mas, no mais, eu queria agradecer, parabenizar demais, demais, porque a gente entrou junta, né, na mesma turma, e ver a Lê hoje, assim, falando tudo isso, me orgulho bastante, fico muito feliz também pela experiência que ela teve, pela forma que ela conseguiu encarar a experiência, que a gente sabe que foi difícil para todo mundo, e foi difícil para ela também, para o pessoal que teve que foi assim, jogado, né, na sala, mas que ela tem conseguido cada vez mais nesse caos sagitariano se organizar para fazer com que a gente entenda mais o que ela está querendo dizer, porque eu sei que isso é uma dificuldade que ela tinha, talvez, vai me olhando. Não, sim, eu tinha nível 1,5 milhão. Eu não vou falar nada. E da mesma forma que o teatro ajudou, outras coisas podem nos ajudar, como ela falou, a encontrar essa força a mais na nossa profissão. Até aqui, lembrando de Paulo Freire, gente, de profissionais, professores, né? Pessoa, profissional, a gente é muita coisa, não é só um professor. Então, tudo que a gente nessa hora aparece. Nessa hora se mostra, nessa hora faz a diferença para o bem ou para o mal, né? E a gente pensar nisso, a gente vai retomar o curso em outros momentos, acho que a gente ainda vai ter que fazer essas videoaulas, então experimentar, né? A Laís falou aí do palco que a Lê trouxe. Se eu puder retomar, porque eu acho que eu não entendi, acho que não sei o que aconteceu aqui na minha cabeça, eu perdi essa parte desse palco aí. Mas acho que no mais é isso. A gente aprender aprender a sintetizar nossas experiências, nossas angústias, a nossa filosofia de vida. Como eu sempre falo, a filosofia para mim é muito mais do que um modo de vida, muito mais. Mas tem que ter um direcionamento no mundo, porque a gente está aí no mundo, né? A gente está no mundo e os corres têm que ser feitos. Agora, só uma pergunta, Lê. Uma pergunta não, assim. Tem alguma palavra ou algumas palavras em que você definiria essa sua trajetória pedagógica até o momento? E aí, depois que ela falar, a Laís fale também. Achei pesada a pergunta, hein, meu? Fui pega de surpresa. Palavras para definir. No máximo 3, vai. Tipo, bem algo que resuma, assim. Resuma não, mas algo que, sei lá, vem na mente é um exercício também da gente tentar fazer um conceito também. Fica um exercício de criação de conceito. Do que foi essa experiência da residência, né? Do estágio. Eu acho que foi desafiador. Nossa, de primeiro momento. A primeira palavra é desafiador. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Nunca parei para pensar, assim, de fato nisso, né? O que tinha sido. Eu estava esperando terminar o estágio para depois falar sobre isso. Tá, desafiador Tá vindo, gente, tá vindo. Mas quer falar? Eu vou pensar, 3 minutos. 3 minutos, nossa. Resolve minha vida. Mas pode falar, tá bom? Assim, eu tenho muita coisa para falar, vou precisar de tempo, mas vou deixar para o próximo encontro. Isso aí que tu falou do palco, eu gostei, porque eu me lembrou uma coisa muito engraçada, que aluno é uma coisa que se você não tiver cuidado, ele lhe derruba. Por exemplo, eu já tive experiência trabalhando no ensino médio. Aí eu pensei, poxa, a Laís que eu sou na sala de aula, a Laís diferente da Laís da porta de um bar, por exemplo. Não que eu tenha duas personalidades, não é isso. É que, tipo, eu me comporto de uma maneira na sala e no bar com os amigos, claro, eu tô de boa, né?
Aí sempre tem festa aqui em Milagres, o aluno fala, professora, a senhora tava comendo água. Aí eu só tive que falar pra ele, professor também é gente. Aí todo mundo riu e seguiu, né? Aí eu pensei, agora eu vou falar, eu estou fora do palco. Mas depois a gente fala mais sobre essa questão de notas, sobre o sistema educacional que cobra muito isso da gente. Mais pra frente, nos próximos encontros, eu falo mais sobre isso. Verdade, verdade. Nossa, gostei disso. E realmente esse lance das notas entra até no que a Lê estava falando, de ela ouvir e a partir do que eles trazerem, ela dá a aula. Só que aí isso tem o meio do que precisa ser dado, né? Toda a questão educacional, não deixar faltar, para que depois não seja de fato dito que foi uma bagunça qualquer. Mas concordo com o Laís que é bastante assunto, né? Gente, tá aberto, viu? Para quem quiser comentar, perguntar sobre esse relato da Lê, fique à vontade. Gente, por favor, né? Palhaçada na minha cara, né, meu? Faz uma perguntinha aí pra mim. Sim, deixa eu falar. Alguém falou? E eu cortei? Não, né? Por exemplo, essa questão do regionalismo, essa questão que você trouxe da experiência ser diferente, porque a gente tem um jeito de falar, um tipo de humor diferente, né? Uma coisa diferente, né, gente? E a gente tem que. A adaptação tá aí. Como a Laís, por exemplo. Pô, o pessoal lá vê, comendo água, não sei o que, já é uma coisa. Aí, uma ginga, entendeu? Uma coisa que realmente faz você se sentir em casa, faz você se sentir bem, à vontade, falar, eu não tô aqui estrangeira no mundo aqui nessa aula. Eu tô aqui, eu faço parte, eu pertenço aqui, eu tô com você. Então, essa troca do primeiro contato, do tudo bem, profa, sabe? Isso tudo tem a ver com como a gente se coloca nesses lugares que às vezes não são nossa casa, ou se a gente até interpreta todos os lugares como nossa casa e consegue esse movimento de aproximar o outro para a gente de uma forma como se a gente estivesse realmente abrindo as portas ali, né? Venha, vamos trocar, estamos aqui juntos no mundo e vamos aprender. Acho que isso realmente faz diferença, mas a gente tem que se atentar a que não seja um fator determinante para nada, né? Porque não é impeditivo para nada. Às vezes ela tem esse jeito assim expansivo, naturalmente teatral até. Acho que ela se diverte com ela mesma. Se a gente não rir, problema, ela tá lá rindo, entendeu? Agora, isso pode retrair um outro professor. A gente pode falar aqui do meu querido amigo William, que tem um outro tipo de persona, um outro tipo de personalidade. Ele é aquele professor, mas, Panza, eu não vou nem definir, deixa que ele se defina. Mas cada um tem o seu tipo de persona e que a gente consiga se sentir em casa, de alguma certa forma, se sentir à vontade, se sentir bem sendo quem nós somos e falando da forma que a gente fala, né? E aprendendo a ouvir, aprendendo a se apropriando, se também como é a antropofagia, né, brasileira, comendo de tudo um pouco e fazendo toda essa grande esse grande bolo filosófico, né? Essa massa de bate e vai o bolo aí, é filosofia. E mais. Bom, eu gostaria de parabenizar a Letícia e falar que eu gostei muito e eu fiquei assim, pensando sobre a responsabilidade que um professor tem. A gente nunca para para repensar assim na responsabilidade de um professor. E na fala da Letícia, eu fiquei pensando em uns vídeos que o Ricardo pediu pra gente assistir na disciplina de prática reflexiva. Eu não lembro se foi de Leandro Carnal, de Clóvis de Barro, que ele vi falando que a falha, se um professor falhar,
a resposta, o resultado, ele não vai vir imediato quanto de um médico. Se um médico falhar, o resultado dele é imediato, mas se um professor falhar, o resultado vai vir muito tempo depois. Então eu fiquei pensando nessa responsabilidade que um professor tem. De fato, eu não sei vocês, eu acho que é uma puta responsabilidade, na real, assim. A lei falou, não é uma puta, mas eu acho bastante, sim. Todas as profissões na sua medida, mas nem todas as profissões cobram tanto da gente nesse nível particular, pessoal, de ser gente. Que a Laís falou outro dia, alguém lá no CFP mesmo falou, pô, acho que foi até Caio D. Falou que, ou foi, Érica, não lembro quem foi. O professor é aquela pessoa que fora da sala ele vai ser sempre o professor. Tipo, vai ser chamado de professor, né? Ah, o meu professor, tal. Às vezes a pessoa não fala nem o nome, não te nomeia, não te distingue. Ela fala que você é o professor, mas se ela lembra de você enquanto professor, que lembre de uma forma massa, né? É o Caio Day falando, somos o exemplo moral da sociedade, para o bem, para o mal, para o bem e o mal juntos, para nenhum dos dois somos. É complicado, mas assim, exemplo moral da sociedade, agora eu não entendi. Eu falei, mas não entendi. Explica melhor aí. Vai, Caio, vai, Caio. É porque, como você estava dizendo, eu estava até tentando lembrar que o professor é a única profissão que vai o título primeiro, né? E esse título acompanha o resto da vida. Você não é uma pessoa, você não é humano, você é esse título, você é a profissão. Então você acaba sendo, sim, um exemplo moral. Quer queira, quer não queira. Por exemplo, o choque que os alunos tiveram ao ver a Laís tomando uma no bar. Foi um choque porque eles endeusam, tem um olhar endeusado sobre o professor. E isso é comum na nossa sociedade. E aí tem que fazer a ginga e tal. Então, sim, somos um exemplo moral, porque espera-se a maldade de todas as pessoas, menos do professor, sabe? É assim que se pensa. Assim, só algo mais, assim, nós somos responsáveis, assim, de certa forma, de participar para, assim, os professores têm, assim, assim, de contribuir para as pessoas construírem sonhos. Então, temos que ter o cuidado para não acabar, tipo, destruindo os sonhos dos alunos, porque eu já já vivenciei professores que tentam, destrói, mesmo que inconsciente, destrói o sonho de alguns alunos. Aí quando eu trago essa questão de responsabilidade também, essas questões, sabe? Acho que somos responsáveis até determinado ponto. Tipo, eu não sou mãe de ninguém, sabe? Tipo, é isso. Laís disse tudo. Obrigada, Laís. Meu, obrigada. Porque a gente acaba carregando algo que vem de muito, muito tempo, que o professor tem a obrigação de ser um negocinho que, meu, já passou, já foi. Se hoje você está ali, você quis dar, você está dando uma volta, o aluno falou, ai, oi, não sei o quê, sentou com você no bar, meu, troca uma ideia. É fora da escola, tipo, é uma outra relação. Você, você também se colocar como, eu não sou responsável assim por você, não. Sabe? Tipo, dentro da escola é isso, isso, isso. Fora da escola a gente vai conversar de uma outra forma, de um outro jeito. E é isso, a gente precisa aprender a separar. Só uma última coisa, aqui onde eu tô trabalhando, eu fiz formatura esses últimos tempos, né? Aí, tipo, veio uma escola, uma galera do 9º ano. E aí veio a coordenadora, um professor de geografia e a bibliotecária junto com a escola. Tipo, eles dormiram aqui também. Aí eu, do meu jeitinho que eu sou, tava conversando com a coordenadora, né? Eu falei, vou aqui trocar uma ideia, vamos ver o que ela fala. E ela também é professora de português. Meu, ela dá aula, tipo, há 30 anos. Aí ela tava falando, eu dou aula, sou coordenadora nessa particular, e à noite eu dou aula numa escola pública. Ela falou,
Às vezes eu estou andando fora da escola, porque eu moro próximo à escola, e aí os meus alunos me chamam, professora, e ela falou, eu não olho. Se eles me chamam pelo nome, eu olho. Se eles me chamam de professora, eu não olho. E ela já faz isso de propósito para, tipo, eu tô fora da escola. Fora da escola, eu sou tal pessoa. Dentro da escola, você pode falar, professora, tananã. Fora é fora, dentro é dentro, e a gente aprende a colocar limites, né? De pessoas. Somos personas, temos lugares, temos espaços que a gente vai frequentar, hein? E é isso. Não tem que a gente também se limitar porque a gente acha que a gente é responsável por determinada coisa. Não somos. Ah, e só aproveitando as minhas 3 palavras, eu coloquei desafiador, aconchegante e revelador. Foi aconchegante e foi revelador enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto uma pessoa ansiosa para chegar logo na sala de aula. Acho que você, Bea, sabe muito bem disso, que eu já tinha essa vontade de chegar logo no estágio, estudar logo sobre ensino e falar, meu, é isso, isso e isso. Nossa, eu já vim com sede disso. Então, quando eu cheguei, foi muito revelador enquanto... Claro que existiam umas decepções no meio do caminho, né? Mas foi revelador no sentido pessoal. De tipo, poxa, a gente pode ir tão longe e a gente às vezes acha que não. Gente, eu estou muito feliz, estou muito mesmo agradecida pelo nosso encontro de hoje, por todas as falas, a participação, o envolvimento, por tudo que a gente trocou. E deu vontade agora de estar no bar, continuar conversando e contando causos, porque isso que é legal, essa construção coletiva, essa diferença, o meu jeito de falar, mas sei lá, o jeito da Letícia, o jeito de Laís, o jeito de Andressa, o jeito de Cadê, e todo mundo se ouvindo com atenção, né? Acho isso muito bonito da nossa parte mesmo. Nesse momento eu vejo que a gente. Nossa, eu não vou chorar, hein? Esse momento eu vejo que. É final de ano, né, moça? Eu vejo que a gente. Eu falei isso no encontro passado, mas acho importante repetir. E cabe aí com o que você falou, porque eu ia dizer essas palavras, assim, eu ia dizer. Não era revelador, mas eu ia dizer surpreendente, né, para você, assim. E que a gente possa se surpreender com a gente mesmo, né, o tempo inteiro. Se conhecer através da nossa profissão, através do que a gente faz para melhorar a nossa profissão. Como é que é? Somos o que somos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos, né? Então, isso aí é do Enfio. Sempre em movimento. E assim, sem travas, né? Deixar o pensamento, deixar a gente ser, é sobre se aceitar, é sobre se respeitar, é sobre se afirmar, vou anotar, é sobre, né, se colocar na escola e tudo. E assim, a gente é foda, a gente teve um ano muito difícil, a gente teve um monte de obstáculos, às vezes parece que a gente não fez nada na residência, mas olha a gente aqui fazendo, né? 18 de dezembro, a gente aqui falando sobre nossa vida, nossa profissão, nosso desejo, nossa angústia, nossa filosofia. Eu acho isso muito bonito e estou muito grata a cada um de vocês mesmo. Tá bom, gente? Demos o horário aqui, tá aberto, fique à vontade para falar, tá? Eu vou, assim que alguém quiser falar, eu vou escrever na frase aqui, a gente finaliza o nosso encontro. Vocês sabem como é que a gente aprende limites e separar as coisas? Exatamente a Amargosa, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem como ser professor o tempo todo numa cidade que tem um São João como a Amargosa tem. Então, a gente aprende na marra mesmo. Era só isso mesmo. Só. Max, Não. verdade. Foi a partir daí que eu falei assim, meu, limites, vou pensar no São João. São João do ano que vem, já tô planejando aqui, ó. Aí já pensou, a gente encontra alguém, eu falo, não sou professora, se me chamar pelo nome, eu atendo. Que
Quer ver coisa? Era se Laís estivesse assim, bebendo com algum aluno visse, ou ter algumas pessoas responsáveis, se Laís bebendo com outro aluno ali no bar, dançando, aí coisas e comentários eu ia Eu render. era presa, um aluno menor, eu era presa. Assim, só gostaria também, né, de agradecer a Beatriz por nos proporcionar esse curso, né, com essas trocas de experiência. Obrigada, Bea. É isso, meninas. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Nós somos, todo mundo tem um monte de coisa aqui para agregar, a gente precisa aprender a fazer isso. Eu só vou. Quer falar, Bea? Pode falar, eu falo depois. Eu vou aproveitar também, vou agradecer e mais uma vez eu vou dizer que também estou aqui pelo Del, pela força que nós nos damos todos os dias, todos os momentos, na residência. Agora é um momento muito difícil para ele, mas que ele um dia assista essa gravação e veja que ele também foi lembrado, porque ele também foi muito importante e é muito importante nesse momento de estágio e de graduação. Massa, massa. Del, estamos aqui, você está aqui com a gente. Valeu, essa duplinha de dois. Bravos. E é isso, obrigada lá, você também é maravilhosa, obrigada Andresa e todos e todas aqui. O que eu ia falar, meu Deus, eu até esqueci. Vocês estavam falando, ixi, não vou lembrar. Mas enfim, é isso então. Finalizamos aqui nosso terceiro encontro e eu vou finalizar a gravação, tá bom, gente? Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Ah, lembrei. Seguinte, esse curso, assim, eu tô, não é só na coordenação, na realização, foi uma ideia mesmo de Ricardo, né? Ele me chamou porque ele me confiou essa responsabilidade de fazer isso que eu tô tentando fazer, espero que eu esteja conseguindo fazer. Mas assim, como eu falei no dia que eu apresentei a proposta, é nosso. Então eu chamei Caio D no encontro passado, eu chamei Leidel. Nos próximos, vocês, nós todos, cada um tem algo para contar aqui. Então, somos todos maravilhosos. Logo mais a gente vai entrando em contato assim que eu tiver alguma ideia. Se vocês tiverem ideia também é só falar. E a gente inclui tudo que a gente achar necessário incluir no nosso curso, no nosso aprendizado aqui. Bom, vou finalizar a gravação. Mais uma vez agradeço, que vocês tenham uma ótima sexta. Tudo de bom, saúde, se cuidem. E férias, vamos curtir, descansar, que a gente merece, a gente é gente. Vou parar aqui a gravação.